Bom, Ora, muito boa tarde ou boa noite a todos vocês. Obrigada por escolherem estar conosco. É muito bom estarmos unidos e temos um mesmo propósito, não é verdade? Estamos aqui em propósito de espírito. Estamos na nossa 8ª reunião, aprofundando um pouquinho mais o grande conflito, vendo-o na perspectiva da mensagem dos 3 anjos e, ao mesmo tempo, relacionando isso com Daniel capítulo 11, particularmente a partir do assiste aqui, versículo ó. Não quero. 29. Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome, pela sua misericórdia e bondade, porque há tantos anos que o Senhor espera para que a sua igreja esteja preparada para receber Jesus e nós ainda estamos aqui. Sabemos, ó Pai, que ainda temos um caminho a percorrer, já é muito curto, porque Jesus se aproxima. A sua vinda está muito próxima. Obrigada, Pai, por ter escolhido cada um de nós para fazer parte desta última geração. A geração mais fraca, mais esquecida, mais débil, mas é exatamente pelas coisas fracas que o Senhor escolheu confundir as fortes. Obrigada, Pai, por todos estarmos aqui, mas nós queremos colocar nas suas mãos todos os nossos queridos irmãos que estão a viver situações de conflito, de guerra, de bombardeio, de noites sem dormir, de aflição, de incerteza. Por favor, Pai, que o seu bom Espírito, que é o Consolador, vá consolar todas aquelas pessoas. Muitos já estão feridos, muitos estão desorientados, não sabem o que fazer às suas vidas, nem sabem para onde ir. Por favor, Pai, tranquilize os seus corações e ajude-os a saber o que fazer neste tempo difícil. Conceda-nos a nós também a unção do seu Espírito. Precisamos muito que o Senhor nos oriente e que em nós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos continuar então o estudo do grande conflito e vamos agora para o capítulo 21, que nos diz exatamente o porquê que chegamos a este ponto, não é? A causa da degradação que nós vemos hoje em dia. E, irmãos, quando falamos na causa da degradação que nós vemos hoje, não estamos a falar, aliás, o grande conflito não está a falar especificamente da nossa igreja, está a falar da igreja cristã no geral, o que é que aconteceu. Portanto, nós sabemos que a partir de 1844, que foi quando foi proclamada a primeira e a segunda mensagens angélicas, desenvolveram-se 2 classes de pessoas. E eu gostava, antes mesmo de começarmos com o grande conflito, desculpem, eu estou sempre a trazer coisas novas, mas não são bem novas, porque são coisas que se encaixam e nos ajudam a ter uma visão mais nítida, uma vez que o espírito de profecia é uma luz, e o Senhor nos concedeu esta luz que nós não queremos de maneira nenhuma colocar debaixo do alqueire. Meus irmãos queridos, gostava de vos dizer o seguinte: nós hoje, adventistas do 7º dia, conhecemos e sabemos o que é que significa a primeira, segunda, terceira mensagens angélicas, sabemos o que é que significa o alto clamor, sabemos o que significa o 4º anjo do Apocalipse 18, sabemos o que significa a besta, o sinal da besta, a imagem da besta, tudo isso por quê? Quando as outras igrejas não sabem. Por que é que nós sabemos? Porque somos mais inteligentes do que os outros? Não, irmãos, porque Deus levantou no meio do seu povo aquilo que ele sempre levantou, um profeta. E é por causa de nós acreditarmos nesse profeta que nós temos a luz que nós temos. A luz toda que foi nos dada, não só em relação a estas coisas, mas também em relação à maneira como vamos namorar, à maneira como vamos criar um lar, à maneira como educamos os filhos, à maneira como devemos comer, vestir. Deus nos deu todas as indicações, todas. E é triste ver que mesmo no nosso meio, esses escritos, esses conselhos,
muitas vezes são desprezados, são ridicularizados. Irmãos, não façamos isso, porque o Senhor nos deu esta luz não para ficar só para nós, para ser vivida por nós, mas também para que nós pudéssemos ser luzes no caminho dos outros, saber como alcançá-los, saber como animá-los, como curá-los. Deus nos deu tudo isto, irmãos. É um grande privilégio que nós temos. Por isso, não desprezemos nunca os escritos do Espírito de profecia. Amém. Eu sou muito inclinada, sabem que às vezes eu não, enfim, tenho as coisas às vezes na mente como é de fazer, mas na hora vem uma luz, vem um versículo e eu não posso deixar para trás isto que vem à minha mente. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em 1 de Samuel. Primeira de Samuel, e vamos ler, perdão, capítulo 9, se eu não estou em erro. Exatamente, capítulo 9, irmãos, vejam o que é que está aqui. Versículo 9, até é fácil de decorar, 1 de Samuel 9:9, e diz assim: antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje outrora se chamava vidente. O que é que isto significa? Quando nós queremos ir perguntar a Deus, saber de Deus alguma coisa, o que é que devemos fazer? Consultar aquilo que hoje nós chamamos de profeta. Diz aqui que antigamente se chamava de vidente. Esta palavra vidente não tinha a conotação que hoje tem. Hoje um vidente é um bruxo, não é verdade? Podemos dizer, mas antigamente a conexão, biblicamente falando, o vidente é aquele que vê, é aquele que tem visões, é aquele que é os olhos do povo, porque Deus lhe mostra, lhe faz ver. Qual é a condição de Laodiceia hoje? Ela está cega. Se ela está cega, será que ela não tem olhos? Não, tem. Claro que tem. O que é que são os olhos da igreja? O que é que são os olhos da igreja? Os videntes. Os videntes, os profetas, irmãos. O problema está que nós temos profetas. Deus não nos deixou cegos. Nós temos profeta. Mas o que é que fazemos com o profeta? Não o podemos enterrar. Porque a partir do momento em que eu tenho o profeta na minha estante, fechadinho, anos e anos, e não o consulto e não o leio, o que é que eu estou a fazer? Desprezando. Desprezando, estou cega. Porque nós não temos a capacidade de ver aquilo que Deus já mostrou ao vidente. Daí que seja tão importante, irmãos, neste tempo do fim, nós consultarmos o vidente, ou melhor, nós vamos consultar a Deus através do vidente, porque foi a quem Deus deu os olhos para que nós víssemos o futuro e não nos perturbássemos. Nós sabemos que estamos a viver tempos complicados, já tivemos uma pandemia que, enfim, destruiu muita coisa, separou a igreja, trouxe conceitos diferentes, trouxe formas de encarar a vida diferentes, e agora vem uma guerra. Irmãos, não sabemos o que o futuro nos espera, mas uma coisa nós sabemos, é aquilo que o profeta nos disse: não temas, porque eu estou contigo. Esta guerra, tal como a pandemia, serve
Não só, mas também para sacudir a igreja. Aonde é que nós temos os nossos pés firmados, irmãos? Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, nada temos a temer. Então, vamos consultar o profeta, que é o vidente, aquele que viu o que é que iria acontecer no futuro. E eu vou ler-vos aqui um pouquinho dos primeiros escritos. Peço desculpa, não vamos já para o grande conflito, mas vamos aqui para os primeiros escritos, no livro, eu vou ler a página 245, ou seja, no capítulo 58. Porquê? Porque nós aqui temos uma pequena descrição do que aconteceu com a primeira mensagem angélica, 1843-44, que já tínhamos visto nos capítulos anteriores do grande conflito. Mas então vamos ler aqui um pedacinho e diz assim, na página 245, embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Reparem, Deus envia uma mensagem, primeira mensagem angélica, que iria preparar o povo para a vinda de Jesus. Iria preparar um povo, não é? Quem recebesse essa mensagem. Mas diz que muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a ralé e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam, irmãos, sabem o que é que aconteceu a esses que receberam essa luz do primeiro anjo? Afastaram-se do mundo e se uniram intimamente uns aos outros. Duas coisas. Para que é que serve, ou para que é que serviu e ainda hoje serve a primeira mensagem angélica? Duas coisas. Para nos unirmos uns Anabela, aos outros. Sim? a irmã Isabel não consegue entrar, ela está pedindo ajuda, ela não consegue entrar. Não sei se você tem que aceitá-la. Não sou eu, é o Nelinho. Ela está a dizer que não consegue hoje entrar. Pronto. Ok, Só o Nelinho poderá resolver esse problema. ok, vou dizer a ela. Ok. Então, duas coisas, irmãos. Para que serve a primeira mensagem angélica? Já vimos aqui, afastar-nos do mundo e unir-nos intimamente uns aos outros. Pergunto, gostava de ouvir a vossa resposta. Podem abrir os vossos micros. Será que Satanás sabia disto? Com certeza. Claro, claro que sabia. Por que que ele sabia? Porque ele estuda os eventos, ele lê todas essas coisas, ele estuda, Ora, aí está. estuda o Ele é Espírito. conhecedor das Escrituras. Exatamente, Ele portanto, acompanha. ele leu assim, a partir do momento em que Ellen White escreve estas coisas, ele já conhecia estas coisas, porque ele leu os livros do Espírito de Profecia. Ele é grande estudioso. E então ele sabia que uma das características da primeira mensagem era unir o povo e separá-lo do mundo. O que é que aconteceu com a pandemia? Separou todo mundo. Ok, continuando. Satanás Além e de seus separar. anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes de quantos fosse possível. O grupo, eu podia até fazer aqui um parênteses, não é? Hoje, nós ainda estamos a viver aqui, e os irmãos já vão ver, porque Ellen White vai dizer isso. Hoje, as mentes estão colocadas em todas as coisas, menos nisto. Nós gostamos de estar informados das notícias, mas, irmãos, as notícias que nós precisamos conhecer não são as que passam na TVI, nem na TV, nem na Rede Globo. São estas. Estas são as notícias do céu. Estas são as mensagens que o Senhor enviou para nós. Então diz que o grupo que a rejeitou foi deixado em trevas.
Uau! Vi o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse o seu povo professo, ou seja, o povo professo de Cristo, a fim de registar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem celestial. Então, irmãos, para que é que servia a primeira e a segunda mensagem angélicas? Diz aqui? Trabalhar o caráter do povo de Deus. Continuando. E ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio, muitos que professavam amor a Jesus, um anjo com um pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Tremendo. Todo o céu se encheu de indignação, porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores. Meus irmãos, todo aquele que não está dando crédito, atenção às 3 mensagens angélicas, o que é que está fazendo? Diz aqui. Menosprezando a Cristo. É o que temos aqui. Porque Jesus fosse assim menosprezado, rejeitado. Agora vamos dar um saltinho para a página 247. Anjos viam os puros e santos misturados com pecadores em Sião, ou seja, na igreja, e com hipócritas, amantes do mundo. Eu li a página 246 e agora estou na 247. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos, então é porque há corrompidos em Sião, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles cujo coração estava inflamado com um intenso desejo de ver Jesus foram proibidos por seus professos irmãos de falar da sua vinda. Vejam que tremenda situação. Anjos contemplavam a cena e simpatizavam com os remanescentes que ansiava pelo aparecimento do seu Senhor. Esta foi a experiência da primeira mensagem angélica. Agora entramos na experiência da segunda mensagem angélica, por falta de tempo. Não vamos ler toda, aconselho os irmãos a ler depois, se quiserem, e damos um saltinho para a página 249. E diz o seguinte: os que rejeitaram a luz da mensagem do primeiro anjo, escutem porque isto há uma progressão. Os que rejeitaram a luz da mensagem do primeiro anjo e a ela se opuseram, perderam a luz do segundo e não puderam ser beneficiados pelo poder e glória que acompanhava a mensagem. É o capítulo 58, que tem por título Outra Ilustração. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Jesus desviou-se deles com a fisionomia carregada. Aqueles que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo não puderam beneficiar da segunda. Então diz que Jesus se afastou deles com fisionomia carregada. Como é que ela sabia? Porque ela via em visão, ela era o vidente, os olhos da igreja. Nós só sabemos estas coisas porque ela viu, irmãos. Continuando. Pois haviam-no menosprezado e rejeitado. Irmãos, quem rejeita a primeira mensagem angélica está rejeitando o quê? O próprio Salvador, Jesus Cristo. Haviam menosprezado e rejeitado. Os que receberam a mensagem foram envolvidos numa nuvem de glória. Irmãos, isto tem a ver com a nossa glorificação, com a revelação do caráter divino. Tem a ver com a... Lembram-se quando Moisés pediu a Deus, mostra-me a tua glória. O que é que Deus lhe mostrou? A sua bondade, o seu amor. Então, glorificação, estar revestido da sua glória, significa ter o quê? Uma natureza amorosa, piedosa, bondosa, que é
à semelhança de Jesus. Portanto, o que Deus quer realmente é, com as 3 mensagens angélicas, restaurar em nós a semelhança divina, para que nós sejamos, de novo, à imagem de Deus. Enquanto que os que rejeitam essas mensagens, eles estão sendo trabalhados à imagem da besta. Estão a ver os 2 grupos aqui? Continuando. Sobremodo temiam ofender a Deus. Olhem que lindo. E esperavam e vigiavam e oravam para conhecer a sua vontade. É isso que deve acontecer conosco. Um pouquinho mais à frente. Mas um anjo anotou cada insulto, cada desprezo, cada inconveniência que os filhos de Deus recebiam dos seus professos irmãos. E eu pergunto, será que iremos ter experiência semelhante? Sim, porque estas mensagens vão ser repetidas com mais poder do que elas foram no princípio, porque o povo de Deus vai receber o poder do 4º anjo, que encontramos em Apocalipse 18. No final da página 249, diz o seguinte: vi Jesus voltar a sua face dos que rejeitaram e desprezaram a sua vinda, ordenando então aos anjos que levassem o seu povo a afastar-se dos impuros, para que não fossem contaminados. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora, livres e unidos, novamente a união. Uma santa luz brilhou sobre eles. Sabem o que é que eles tinham feito? Haviam renunciado ao mundo, sacrificado os seus interesses terrenos, abandonaram os seus tesouros terrestres e dirigiram o seu ansioso olhar para o céu, esperando ver o seu amado libertador. Uma santa luz refulgia em seus semblantes, denunciando a paz e gozo que lhes ia no íntimo. Jesus ordenou aos seus anjos que fossem e os fortalecessem, pois a hora da sua prova se aproximava. Reparem, irmãos, já estamos a falar da 2ª mensagem angélica. Continuando. Vi que esses expectantes não tinham ainda sido provados como deviam ser. Não estavam livres de erros. E vi a misericórdia e a bondade de Deus em enviar uma advertência ao povo da terra, bem como repetidas mensagens para levá-los a quê? A diligente exame do coração. Irmãos, nós estamos neste período. Estamos a receber mensagem após mensagem, isto passa-se desde 1844 até agora, para quê? Para que nós possamos ser levados a um diligente exame de coração, ao estudo das Escrituras, a fim de poderem despojar-se de erros que haviam sido recebidos de pagãos e papistas. Por meio dessas mensagens. Quais são as mensagens, irmãos? As mensagens dos livros do Espírito de Profecia. Foi por isso que Deus nos las deu. Por meio dessas mensagens, Deus tem estado, estão a ver? Ela põe isto, tem estado, a conduzir o seu povo para onde ele possa operar por eles com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. Então, quem diz que não é possível guardar os seus mandamentos, literalmente está a rejeitar a primeira mensagem angélica. Cuidado, porque são estas mensagens que vão transformar o nosso caráter, irmãos. O futuro da igreja depende da forma como elas são aceites. Agora não vos trago essa citação, mas Ellen White diz isto. Então reparem que a primeira mensagem diz: temam a Deus. E o temer a Deus está intimamente associado com o quê?
com a obediência aos mandamentos. E qual é o propósito de Deus? Diz aqui, por meio dessas mensagens, Deus tem estado a conduzir o seu povo para onde ele possa operar por eles, com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. Não é um Deus maravilhoso, irmãos? É um Deus maravilhoso. Cuidado, quando nós dizemos que amamos a Deus, se não acreditamos que é possível guardar os mandamentos, cuidado, estamos a rejeitar logo à partida a primeira mensagem angélica. E se rejeitarmos a primeira, nós rejeitaremos a segunda e rejeitaremos a terceira. E o que é que diz a terceira? Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Inevitavelmente, as pessoas que rejeitam a primeira mensagem, inevitavelmente, elas vão adorar a besta e vão ser transformadas à sua imagem. Mas não é isso que nós queremos, por isso estamos aqui. Que Deus nos abençoe e que nos ajude agora a saber o que é que aconteceu desde essa altura, em que aconteceu esta situação que lemos agora, até agora. O que é que aconteceu? Vamos ver o que é que aconteceu com aqueles que rejeitaram a mensagem. E este capítulo do grande conflito tem exatamente esse propósito, a causa da degradação atual. Muitas vezes eu ouço queixar e, enfim, eu própria também já tenho lamentado a situação em que nos encontramos. Pois é, então aqui o nosso vidente, não é? A nossa serva do Senhor, ela vai descrever o porquê. E nós vamos ler no grande conflito, capítulo 21. Qual era o objetivo ou o propósito de Guilherme Miller? Diz aqui, não era criar uma igreja nova, não era esse o propósito dele. Diz-nos aqui que o único propósito era despertar os homens para se prepararem para o juízo. Era só isso. Levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Acordar os não conversos para o dever de imediato arrependimento e conversão a Deus. Era este o propósito deste homem. No segundo parágrafo, em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento da outra. Não era este o propósito dele. Um pouco mais à frente, todo o meu objetivo concentrava-se no desejo de converter almas para Deus, convencer o mundo do juízo vindouro e induzir os meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com o seu Deus em paz. Parágrafo seguinte. Mas decidindo-se os ministros e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda a agitação a esse respeito, não só se opuseram à mesma do púlpito, mas também negaram aos seus membros. Estamos a falar aqui das igrejas que existiam naquela altura, irmãos. A Igreja Católica já existia, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, Luterana, a Igreja Presbiteriana, já existiam estas igrejas todas. E então diz aqui que negaram aos seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim, encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade. Amavam as suas igrejas. Estas pessoas amavam as suas igrejas e repugnava-lhes o separar-se delas, mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, porque eles não lhes permitiam investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo coluna e base da verdade. Daí o sentirem-se justificados em desligar-se dessas congregações. E no verão de 1844, aproximadamente 50.000 se retiraram das igrejas. Que igrejas?
E igrejas que a partir daquele momento foram chamadas de Babilónia. Nós muitas vezes pensamos que era só a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica já estava no seu estado decaído há muitos anos. Mas infelizmente essa Igreja-mãe acabou por contaminar as filhas. E elas, ao rejeitarem a luz da primeira mensagem angélica, elas também se juntaram à sua mãe num grande movimento que nós chamamos de Babilónia. Muito bem. Parágrafo seguinte. Havia muitos anos se vinha verificando uma conformação. Irmãos, isto é importante. Há alguns anos já se manifestava uma conformação cada vez maior, gradual mas constante, com as práticas e costumes do mundo. E bem assim, um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Mas, naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Então, o que é que aconteceu? Houve uma decadência abrupta. Não vamos ler tudo. Vou ler-vos aqui no parágrafo seguinte, diz que numa reunião do presbítero de Filadélfia, o Dr. Barnes, autor de um comentário largamente usado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, declarou que estava no ministério havia 20 anos e nunca, até à última comunhão, tinha administrado a ordenança sem receber da igreja novos membros, ora mais, ora menos. E agora ele diz, agora, acrescentou ele, não há despertamento nem conversões. Tampouco se evidencia crescimento em graça por parte dos que professam a religião e ninguém chega ao seu gabinete de estudo a fim de falar a respeito da salvação da alma. Com o prosperar dos negócios. Então as duas coisas estão também associadas. Mundanismo, prosperidade financeira. Com o prosperar dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, aumentou o espírito de mundanismo. Dá-se isto com todas as denominações. São palavras deste presbítero. Mais à frente, no parágrafo seguinte, no mês de fevereiro, no mesmo ano, o professor Finney, no colégio de Oberlin, disse: temos tido perante o Espírito o facto de que, em geral, as igrejas protestantes do nosso país são, como tais, ou apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. Isto faz-nos lembrar alguma coisa? Eu parece-me que este estado, infelizmente, ainda predomina até hoje. A França. Ou apáticos ou hostis. Um pouquinho mais à frente. A apatia espiritual invade quase tudo. E é terrivelmente profunda, diz este professor. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Quase que geralmente os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Uau, temos aqui outro elemento, a moda, irmãos. A moda das trezências. Sabem o que são as trezências? Sabem? São as transparências, as aderências e as ausências. Sim, porque às vezes falta tecido. Ou falta em baixo, ou falta em cima. Percebem o que eu estou a dizer? A moda. Continuando. Dão a mão aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. Então, este professor constata que naquela altura a igreja começou literalmente a viver como vivem os mundanos e a participar das mesmas festas. Continuando. Parece que foi escrito hoje, para esta época. Exatamente. Mais embaixo diz que as igrejas têm-se afastado muito do Senhor, que se retirou delas. Já lemos aqui uma parte nos primeiros escritos que se a igreja tivesse continuado
Na mesma separação do mundo, o poder de Deus ainda se veria nela, ver-se-iam milagres, curas, e ela seria um terror para o mundo. Continuando, vamos dar um salto para 2 parágrafos mais à frente. Semelhante condição nunca prevalece sem causa na própria Igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas a quê? À negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Será que não, como cristãos, não precisamos arrepender-nos de ter colocado a luz que Deus deu pelo seu profeta debaixo do alqueire? Não precisaremos nós de nos arrepender disto? Temos conselhos aos jovens namorados, mas os namorados não querem saber desses conselhos. Temos como formar um lar adventista, mas eu pergunto, quantos lares adventistas leram esse livro? Temos conselhos sobre o regime alimentar. E quantos do povo de Deus estão doentes com as mesmas doenças do mundo? Temos tantas coisas, irmãos. Não é a luz que Deus nos deixou? Ou será que não teremos que nos arrepender? Continuando. Exemplo frisante desta verdade vê-se na história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo, pelo apego ao mundo e esquecimento de Deus e da sua palavra, tornou-se-lhes obscurecido o entendimento e o coração mundano e sensual. Helen, querias dizer alguma coisa, amiga? Rapidinho, quando você falou da primeira mensagem angélica, e que aqueles que não observam a primeira, consequentemente, vão negligenciar e vão entrar na terceira com a marca da besta, isso me trouxe à memória que é exatamente os questionamentos que Satanás teve lá no início no céu, quando ele disse que a lei não poderia ser o quê? Cumprida. E depois que ele começou a colocar os seus argumentos, né? O final foi o quê? Que ele queria ser igual a Deus, adorado igual a Deus. Então, se a gente parar e pensar, é a mesma evolução que Satanás teve se nós não tivermos uma boa evolução nas 3 mensagens angélicas. Se a gente não observa a primeira, consequentemente, estaremos com o mesmo pensamento satânico, que não é possível guardar os mandamentos, e ao final também vamos receber a mensagem da besta. E nesse finalzinho aí que você falou sobre as observações, é algo que eu queria realmente falar. É rapidinho. Quando nós recebemos muita luz, só existe 2 caminhos. Ou esta luz transforma a nossa vida, o nosso ser, numa bênção, porque ela fala de todos os hábitos da nossa vida, seja ela relacionamento pessoal, a dieta ideal, tudo isso leva ao quê? A um processo de santidade. Mas rejeitar qualquer uma delas, ou todas, esta luz, ela passa a ser a nossa maldição. Obrigada, irmãos, e uma vez que falaste nisso, devo dizer-vos uma coisa. Deus sabia que nesta caminhada rumo à terra prometida, para que o povo de Deus estivesse fisicamente forte, moralmente fortalecido e espiritualmente forte também, só havia um método: reforma da saúde. 8 remédios mais 2. E Deus deu ao povo de Israel essa reforma. Porque senão eles não conseguiriam ter força para combater os cananeus. Eles não conseguiriam ter força moral para resistir às tentações. E o que é que eles fizeram? A maior parte deles reclamou daquilo que Deus murmurou, reclamou e rejeitou essa mensagem. Irmãos, se nós rejeitamos
o método que o Criador nos deixou ficar para nós podermos passar por este tempo de angústia com a nossa mente completamente desobstruída, com a nossa força de vontade fortalecida e com a capacidade para distinguir entre o que é certo e o que é errado num mundo cheio de enganos, se nós rejeitarmos essa luz, podem ter a certeza que não conseguiremos chegar até ao fim. Foi o método que Deus escolheu para nós. E é o único método capaz de desbloquear a nossa mente. E para que é que ela precisa de ser desbloqueada, irmãos? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se o canal estiver impedido, entupido, nós não conseguiremos ouvir a voz do pastor. Ouviremos muitas vozes, a voz da ciência, a voz da política, a voz da medicina, a voz do Putin, a voz do Papa, todas as vozes. Mas nós precisamos de ouvir a voz de Deus, ou não? Nós precisamos estar familiarizados com essa voz. E para isso precisa de haver um desbloqueio, irmãos. Não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho, mediante a remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Irmã Gabi quer dizer alguma coisa? Oi, irmã Belinha, boa tarde. Depois de estar ouvindo isso tudo aí, eu falei assim, meu Deus do céu, é pela misericórdia mesmo, irmã Belinha, é pela misericórdia, porque depois de a gente ouvir tanta coisa, ler o Espírito Profecia, eu leio igual aquela parte que fala que o Deus desse século cegou o entendimento, e geralmente, muitas vezes, eu mesmo, assim, cegou o entendimento de quê? Do povo lá fora? Não é o povo lá fora. Esse povo que cegou foi os nossos entendimentos, o povo que tem a mensagem. Porque nós não estamos lendo. Né? Esse pouco tempo que eu estou participando da sala, gente, as coisas que têm acontecido na minha vida, depois que eu ouvi e coloquei em prática. Porque não adianta ouvir, né? Então, justamente essa parte que fala que, até um livro que eu estava lendo, fala que voz você está ouvindo. Então, é o único meio, tudo o que eu tenho percebido até hoje, tudo relacionado, tudo o que a senhora tem falado, que você tem falado, tudo que Deus pede a gente é na área também, justamente, da alimentação, que é o que bloqueia a gente. Então, é a misericórdia de Deus mesmo, viu? Para a gente, na salvação, é a misericórdia de Deus, porque se a gente for olhar, por exemplo, se Jesus for voltar amanhã, meu Deus, é tanta coisa que eu deixei de fazer, né? Aliás, para me salvar, eu não consigo fazer nada, eu já fiz tudo, né? Mas a gente estudando, a gente vê que, meu Deus, é muita coisa que a gente precisa de colocar em prática. Essa é a minha observação. É verdade, irmã. E não, pronto, não é para a nossa salvação, porque isso já Jesus fez, é para a nossa santificação, é para o nosso aperfeiçoamento do caráter, exatamente, porque pela graça de Deus nós já aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, isso. O que é que convém à política de Satanás? Diz-nos o parágrafo seguinte: convém à política de Satanás que os homens conservem as formas de religião, embora falte o espírito da piedade vital. Depois de terem rejeitado o Evangelho, os judeus continuaram celosamente a manter os seus antigos ritos, perseveravam com rigor e exclusivismo nacional, ao mesmo tempo em que não podiam deixar de admitir que a presença de Deus já não era manifesta entre eles. A profecia de Daniel apontava tão insufismavelmente para o tempo da vinda do Messias e lhes predizia tão diretamente a sua morte que, reparem a partir de agora, eles desacuruçoavam, ou seja, desencorajavam o estudo dessa profecia. Uau! Reparem o que está aqui. Diz que a liderança
desencorajava o estudo das profecias antes da primeira vinda de Jesus. E, finalmente, os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem uma contagem do tempo. Vamos Por acaso nós estamos iguais agora? Vamos fazer, acaso. vamos fazer aqui um parênteses, já voltamos aqui, mas vamos dar um saltinho à página 307. Logo no início da página 307 diz assim, estamos a falar aqui da mensagem de 1844. Como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se a indagação. Têm crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? Os doutores têm acreditado e, vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, estamos a falar agora de 1844, que é a mensagem que prepara o povo para a segunda vinda de Jesus, ao ser tão difícil a tarefa de refutar os argumentos dos períodos proféticos, muitos desacoroçoavam, ou seja, desencorajavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. A história se repetiu. O que aconteceu antes da primeira vinda de Jesus aconteceu 1843-44. Estão a ver? Se nós não prestarmos atenção, isto passa-nos, não é verdade? E já agora vamos ler um pouquinho mais aí na página 307. Multidões de pessoas, 1844, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a ouvir a advertência. E outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la. Para quê? Para não serem expulsos das sinagogas. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja. Irmãos, para que é que servem as 3 mensagens angélicas, particularmente a primeira? É para isto. Provar. E purificar a igreja. Meus irmãos, se nós não aceitamos a primeira mensagem angélica, nós temos que a conhecer e nós temos que saber o que é que ela significa, nós não seremos purificados, mas pela graça de Deus isso não vai acontecer connosco. Precisamos de uma purificação. E então diz que a mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de Cristo. Os laços que os ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações para o céu. Isto para Deus, que é Pai, deve ser uma tristeza terrível. Ver os seus filhos preferirem ser destruídos do que herdar a herança que Ele tão custosamente preparou para nós. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana e desviavam-se da probante mensagem da verdade. Rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração. Desacataram o mensageiro da graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus e, com maior avidez, volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. Voltando ao final da página 305, ainda temos uns minutinhos? 3 minutos. No final da página 305, onde quer que exista causa idêntica, seguir-se-ão os mesmos efeitos. Aquele que deliberadamente, irmãos, isto é para nós. Isto é para nós, irmãos, porque o Espírito Santo está falando a cada um de nós. E porque
Jesus disse, lembram-se? Virá, os vossos inimigos vos cercarão de trincheiras porque não conhecestes o tempo da vossa visitação. E eu pergunto, estamos nós hoje, adventistas do sétimo dia, percebendo a visitação de Jesus aqui? Estamos a perceber que Jesus está passando pela sua igreja através do seu Espírito? Percebemos nós a sua voz a falar-nos, através das mensagens, através dos livros, dos apelos, estamos nós percebendo isso? Então aqui diz, aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo facto de se achar este dever em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência torna-se calejada, o coração endurecido e a alma separa-se de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas. Esfriam a fé e o amor. Entram a separação e a discórdia. Deus nos tem mostrado qual é o nosso dever. Primeira coisa que é o nosso dever, irmãos, pedir a Deus perdão. Pedir a Deus perdão. Porquê? Desculpem-me falar-vos isto, mas lembram-se o que é que diz lá no capítulo 5 de Daniel, no capítulo 22? Qual é o espírito da Babilônia? Daniel disse ao rei Belsazar, e tu, que és seu filho, filho do Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Então, qual é o espírito da Babilônia? É saber e não fazer. Meus irmãos, nós não somos Babilônia. Nós somos Laodiceia. Nós já deixamos Babilônia. O problema é que Babilônia ainda não saiu de nós, de alguns de nós. E muitos de nós ainda temos este pensar, o pensar de Babilônia. Eu sei que não devia fazer isto, mas também, só uma vez, também não posso ser assim tão fanático. Não é o que nós ouvimos? Isto é grave, ou não? E aqui diz, os que abafam as convicções do dever. Irmãos, Deus está à espera e a formar um exército que sabe qual é o seu dever e o põe em prática. Se o nosso dever é nos tornarmos submissos e obedientes, não deixemos para depois. Primeira coisa, nos arrependermos. Segunda coisa, nos convertermos. Terceira coisa, podemos ter a certeza que o poder que Deus prometeu, ele vai ser liberado. E nós já lemos aqui uma citação que eu gosto muito, que diz que o poder maior virá quando a igreja estiver unida, orações conjuntas, irmãos. Precisamos juntar-nos. O mundo diz, não, tem que se separar, porque senão vão ficar contaminados. O que é que Deus diz? Não, vocês precisam se unir. Temos 2 exércitos em formação e nós pertencemos ao exército de Cristo. Meus irmãos, estamos chegados ao fim do nosso tempo. Não deu para ler tudo. Eu penso que os irmãos terão lido em casa o capítulo. Vamos para a semana continuar, se Deus quiser. Vou fazer uma oração e depois abrimos para algumas considerações. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, profundamente arrependidos. Eu falo por mim, porque tanta luz o Senhor tem trazido e quantas vezes nós fazemos ouvidos moucos
E continuamos em busca daquilo que nos dá prazer, mas que também nos vai destruir se não lhe pusermos um fim. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigada porque o Senhor tem estado a falar conosco. Obrigada porque o Senhor Jesus está prestes a voltar. E nós queremos dizer-lhe, Pai, estamos aqui para servir. Estamos aqui para ingressar no seu exército, onde o Senhor é o comandante. E se for necessário levantar de madrugada, falo-emos. E se for necessário fazer jejum, faremos. E se for necessário arrancar um olho, arrancaremos. Que o Senhor nos ajude a dar valor a todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Dê-nos o seu Espírito, Pai, mantenha-nos unidos, conceda-nos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, um coração humilde e manso, bondoso, carinhoso, piedoso, mas obediente a todas as suas palavras. Que o Senhor conceda uma bênção muito especial a todos os que estão aqui, às suas famílias, aos seus maridos, filhos, esposas, pais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga aqueles que estão afastados, Pai, por favor, que o seu Espírito incomode aqueles que uma vez estiveram tão pertinho de Jesus e se afastaram. Por favor, Pai, não desista deles ainda. Por favor, Pai, tenha misericórdia de todos nós. Eu sei que o Senhor não desiste de nós, ajuda-nos a não desistirmos de orar por eles. Que o Senhor nos defenda de todos os ataques que o inimigo intentou fazer contra nós. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática todos os conselhos que o Senhor nos deu em relação à reforma da saúde, para que o nosso entendimento se abra e nós possamos receber a revelação de que necessitamos. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, porque nós oramos em nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você leu aí no trecho falando que o inimigo está às trincheiras. Isso me deixou muito pensativo, porque quando nós não focamos a nossa vida, o nosso olhar, a nossa mente, a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Espírito de profecia, nós estamos vulneráveis ao inimigo, a todos os seus ataques. Ele está extremamente preparado, né? Aqui diz assim, até aqui um ditado popular, né? Armado até os dentes, né? E nós voando, né? Adormecidos e extremamente vulneráveis. Então, assim, isso realmente é algo para a gente acordar. Eu digo a gente, eu digo a mim também. E peço perdão ao Senhor e de muitos anos, né, que passei de negligência, né, por ter nascido na igreja adventista, sou adventista de berço. E só agora, que pela misericórdia de Deus, ele começa a me despertar alguns poucos anos para cá. Então, que todos nós possamos estarmos em alerta, porque o inimigo está às trincheiras. Quando eu entendo as trincheiras, a gente remete a nossa mente à guerra. É guerra mesmo, é guerra espiritual. E o alvo somos nós. Temos que pensar muito nisso. Obrigada. Vocês, Efésios capítulo 1, e vamos ler o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Irmãos, todos fomos abençoados com todas as bênçãos. Amém. Por que é que não as temos? Vamos fazer um pequeno desvio e vou ler-vos aqui mensagens escolhidas.
A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento da verdadeira piedade. O que tu está fazendo? Está aberto o microfone, eu queria dizer. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção. Então, mas Deus não nos deu já todas as bênçãos? Vamos ver. A bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Irmãos, Deus quer dar, Ele já deu. Ele quer derramar sobre nós, mas nós não temos a preparação para isso. Se Ele neste momento nos desse o poder do seu Espírito, muitos de nós ficariam tão vaidosos, tão orgulhosos, que nos acharíamos melhores do que os outros. Percebem? Nós precisamos de estar preparados. Então, vamos ler Efésios capítulo 1 e agora vamos ler o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, todos vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Deus fez uma eleição, fez uma escolha e fomos nós, irmãos, nós para vivermos neste tempo. Para quê? Para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Deus quer provar a todo o universo que Satanás é mentiroso e que ele é muito misericordioso. Então, irmãos, Deus está a dizer-nos estas palavras. É bom que nós acreditemos que nós fomos eleitas por Deus com um sagrado propósito: revelar o seu caráter. Que Deus nos ajude a acreditar nisto e a deixarmos-nos ser moldadas pelo oleiro, uma vez que somos barro. Mas é justamente em vasos de barro que estão com a boca voltada para cima e limpos de toda a contaminação. É sobre esses que Deus vai encher com a chuva seródia. Que Deus vos conceda uma boa semana e até sábado, se Deus quiser.